Trump também não desistiu de processar Alexandre de Moraes. Outro ponto é que o regime brasileiro tem que levar em consideração o negócio. Vocês não podem esperar que os americanos, ou melhor, que vocês blindem o Alexandre de Moraes contra as notificações da justiça americana e daí sentar do outro lado da história e esperar que o governo americano coopere com vocês. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Para isso eu preciso do seu like, preciso que você curta o vídeo para aumentar o nosso engajamento, para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. Eu preciso mesmo. Cada like que você dá, eu sei que é chato, todo programa eu peço isso, e você tem que fazer todas as vezes, mas a verdade é que você, nas redes sociais, determina o tamanho da relevância de cada canal. E mande o programa, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para sua família, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Posto isso, né, acho que é difícil, a gente passa nessas discussões com o governo americano e às vezes a gente vê que a gente está assim, porra, lá vamos nós ter que nos preocupar com a porra do cachaceiro do presidente do Brasil, enquanto a gente está no meio de um conflito global gigantesco com o Irã. Isso acontece muito. Então, é possível que a gente, moral da história é que é possível que a gente não veja nesse momento, ou no curtíssimo prazo, uma resposta dos Estados Unidos a essa questão. Pelo menos uma resposta imediata. Posto isso, a gente segue fazendo o trabalho que precisa ser feito. Às vezes vai dar certo, às vezes não. Eu gosto do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é uma metáfora bacana para a vida, né? Tem muito a ver. Então, quando você está atacando, muitas vezes tentando finalizar um adversário no tatame, às vezes você tenta 10 vezes e 9 vezes não dá certo. Mas você só precisa que dê certo uma vez, enquanto o adversário precisa defender 10 vezes o ataque. E uma vez que você vai lá, você vai tentando, vai meter a mão, uma hora o cara dá um vacilo, você vai lá, pega e finaliza. E a vida é assim também. A gente vai tentando, uma hora, quando a guarda baixa, quando eles dão mole, a gente vai lá e finaliza os caras. Então a gente segue nesse trabalho, né? Amanhã ainda eu faço o Paulo Figueiredo Show, mas logo em seguida eu vou a Miami, por exemplo, num evento da Heritage Foundation como panelista, né? Como palestrante, né? É o maior think tank dos Estados Unidos, são os caras que formulam boa parte das políticas públicas do governo Trump, e estão lá algumas das pessoas mais importantes do governo dos Estados Unidos, inclusive as pessoas que lidam especificamente com a questão do Comando Vermelho e do PCC, designação deles. Eu estarei lá, inclusive, acompanhado dos deputados Luiz Felipe Giuliani Bragança e do deputado Paulo Bilinski. Aliás, um abraço aqui para os dois, espero vê-los no evento da Heritage nessa semana. E no meio do caminho, na quinta, o evento vai de quarta a sexta, mas eu na quinta-feira embarco para Washington para reuniões com o governo americano, onde certamente essa questão será abordada, eu imagino. E aí eu retorno para Miami na sexta-feira e continuo no evento da Heritage na sexta, né? Eu digo, esse é um evento sobre segurança pública, um dos grandes pontos diz respeito ao Brasil. Na semana passada, a gente mostrou aqui um paper publicado pelo Joseph Humire, do Departamento de Defesa, falando sobre isso. Joseph Humire, que inclusive estará lá nesse evento. Não bastasse isso, na semana que vem estarei com o meu amigo Flávio e também Eduardo Bolsonaro, os dois como palestrantes do CPAC em Dallas, onde o Flávio, inclusive, fará discurso no mesmo palco que Donald Trump. E não há necessariamente uma expectativa de que o Flávio se encontre com Donald Trump, deixar isso bem claro. Não tenho nem certeza de que estrategicamente, diante dos números que a gente mostrou, é o mais feliz que Flávio encontre Trump, mas o importante não é o Flávio encontrar ou não Trump, é deixar para o mundo MAGA claramente a diferença de posicionamento
entre Flávio e Lula. De um lado, a gente tem um governo tirânico, antidemocrático e defensor de facções narcoterroristas, e do outro, a gente tem um pré-candidato que busca garantir liberdade individual, fazer parceria com os Estados Unidos em diversas áreas benéficas para ambos os países, inclusive para a destruição do crime organizado no Brasil. E eu acho que esse evento, essa diferença, esse contraste de posicionamento vai ficar muito claro no CPAC. Então, eu vejo que a ajuda que os americanos podem dar esse ano para nós brasileiros, esse ano, é muito mais de bastidores, é de suporte diplomático, é de observação do processo eleitoral, é de garantia da liberdade de expressão. Flávio Bolsonaro disse nesse final de semana que 90% da campanha dele vai ser no digital, ou seja, é fundamental que nós tenhamos liberdade de expressão, e é esse tipo de apoio diplomático que os americanos já estão dando, como a visita do Darren Beattie demonstrava. Isso é um pouco diferente, por isso que eu disse que a nossa prioridade não pode ser a Magnitsky esse ano. Magnitsky era muito útil para desestabilizar o regime, mas o regime já está em processo de desestabilização, e a gente, claro que a Magnitsky ajudaria, mas não é a prioridade. Esse ano nós precisamos de ações muito mais diplomáticas, de bastidores, do que como foi no ano passado com a ação de impacto midiático. Então, mas tem outros caminhos também, as respostas não param por aí, e Trump está dando resposta também ao regime brasileiro nos tribunais, e eu te conto logo depois do break. Vamos falar sem rodeio. Não existe conteúdo gratuito, isso é uma mentira confortável. Sempre tem alguém pagando a conta. A única pergunta é quem paga, e o que essa pessoa exige em troca. Quando você assiste a Globo e a Globo News, aquilo não é jornalismo independente. Aquilo é um negócio sustentado por grandes contratos, por verba pública, por marca institucional e patrocínio de empresa com agenda. Aí o cidadão comum entra no fim da cadeia, consumindo a narrativa e achando que está recebendo informação. Agora, o Paulo Figueiredo Show também não é gratuito. Ele só é financiado por um novo modelo, que é o contrário. O jornalismo por assinatura é quando o público escolhe quem continua falando. Não é a SECOM, não é anunciante, não é um grupo de interesse, é você. E se você está de saco cheio de manipulação, tem um jeito objetivo de reagir. Você virar apoiador. Com o cupom da descrição custa em torno de $5 por mês. É menos do que um lanche do McDonald's. E você passa a ter acesso a análises exclusivas, conteúdo que eu não coloco no aberto e, principalmente, se ajuda a sustentar um canal que não pede permissão para existir. Para assinar é simples. Aponta a câmera para o QR Code aqui na tela ou o link aqui da descrição. Se o público não financiar o jornalismo independente, só vai existir o jornalismo financiado pelo sistema. E aí não adianta reclamar da Globo. Você vai estar condenado a consumir o que eles decidirem. O link está aqui na descrição. Agora você precisa agir. Outro fronte que nos dá uma pista de como está o clima real entre Donald Trump e o regime no Brasil é que os advogados de Donald Trump, da Trump Media, voltaram à carga na ação contra o Alexandre de Moraes e no estado da Flórida, na justiça americana. O processo, vocês sabem, tem como objeto uma decisão ilegal do Alexandre, que determinou o bloqueio total da conta do Rodrigo Constantino no Rumble, além de exigir que eles enviassem ao STF todos os dados da conta dele, e o objetivo é conseguir uma decisão da justiça americana reconhecendo que as ordens do Alexandre são ilegais e que não devem ser seguidas dentro da jurisdição dos Estados Unidos, já que afrontam as leis e a Constituição americana. Isso faria com que o poder do Alexandre de achincalhar empresas americanas como o X, a Meta, o Rumble e outras diminuísse muito. E depois do Superior Tribunal de Justiça do Brasil negar, no início de março, o cumprimento de uma carta rogatória enviada pela Justiça dos Estados Unidos para intimar o Alexandre de Moraes a respeito dessa ação movida pelo Rumble e pela Trump Media, os advogados da empresa pediram que a Justiça americana autorize uma forma alternativa de citação do Alexandre. Em um novo documento enviado ao tribunal, os advogados do Rumble e da Trump Media escreveram o seguinte:
O STJ se recusou a efetuar a citação solicitada pelo Rumble com base na Convenção de Haia sobre a notificação de atos processuais. Esse desenvolvimento confirma que a citação convencional pela Convenção de Haia ao ministro Alexandre de Moraes não é possível, reforçando o pedido dos autores para que seja autorizada uma forma alternativa de citação, afirmam os advogados em documentos obtidos. Ou seja, o STJ quer barrar a notificação do Alexandre. Ora, não tem problema. Donald Trump encontra outros meios de fazer a citação. E não parece que tem ninguém da equipe jurídica da empresa do Trump desistindo da ação. E, portanto, também não Trump. Trump também não desistiu de processar Alexandre de Moraes. Outro ponto é que o regime brasileiro tem que levar em consideração o negócio. Vocês não podem esperar que os americanos, ou melhor, que vocês blindem o Alexandre de Moraes contra as notificações da justiça americana, e daí sentar do outro lado da história e esperar que o governo americano coopere com vocês para cumprir as notificações ilegais vindas do próprio Alexandre de Moraes. Eu digo isso porque eu li essa notícia no final de semana e vi que tem gente muito frustrada sobre isso. A notícia é da CNN e ela diz o seguinte: Estados Unidos ainda não responderam ao STF sobre notificação de Paulo Figueiredo. Ora, deixa a reportagem aí do canto, Gabriel. Em primeiro lugar, quero agradecer, porque eu gosto dessa foto. Eu acho que eu tô, bonito nessa foto. Estou gato nessa foto. Então, obrigado à CNN por utilizar a foto. Na reportagem, estão dizendo, em um ofício enviado ao Alexandre na última sexta-feira, que o Ministério da Justiça brasileiro informou que não houve manifestação das autoridades americanas sobre a solicitação encaminhada em novembro de 2025 para que eu fosse notificado sobre o suposto processo contra mim por tentativa de golpe de Estado. E, de fato, eu não fui notificado de nada. Eu continuo aqui aguardando, inclusive, a oportunidade de me defender, seguindo o devido processo legal. Eu estou em lugar certo e sabido, com residência fixa. Aliás, moro há mais de 11 anos aqui nos Estados Unidos, então eu aguardo ansiosamente. O governo brasileiro só não pode achar que eles vão dar uma banana para a notificação do Alexandre e que os americanos vão cooperar para me notificar em um processo político contra mim. Eu torço, aliás, que o Departamento de Justiça entenda esse processo como político e se negue a dar procedimento, mas caso dê prosseguimento, eu estou aqui à disposição. Eu não posso dizer que eu fico #chateado pelo fato de que os americanos estão, na prática, cagando na cabeça do Alexandre de Moraes. Eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Agora, por outro lado, se vier a notificação, eu sei muito bem o preço que eu tenho que pagar pelas minhas ações. Eu sei dos riscos de se revoltar contra uma ditadura e eu estou absolutamente disposto a encarar esses riscos. Eu nunca achei que eu faria essas coisas que eu faço sem sofrer nenhum tipo de perseguição. A Bíblia é muito clara que quando nós enfrentamos o mal, nós sofreremos muitas aflições, vamos ser perseguidos, que a gente está num mundo que é governado por forças que não são boas. Se a gente não estiver sofrendo esse tipo de consequência, é sinal que a gente não está fazendo nada de bom, né? Eu vejo às vezes os brasileiros, muitas vezes, eu tenho... Aliás, se perguntar qual é o maior problema da direita brasileira, o maior problema é que é uma direita muito cagona. Puta merda, é um povo muito cagão, né? O nível de coragem da elite, então, é um negócio assustador. Assustador. O empresariado brasileiro é o ser mais apavorado do mundo. E eu fico pensando, né? Olha, se você não estiver sofrendo consequências das suas ações, é porque você não está fazendo o bem. E se você é abençoado, se você foi abençoado com prosperidade, não é um direito seu não agir, você tem a obrigação de fazer alguma coisa. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer
fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entre aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo é do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!